clube do Remo já está de volta a Belém e inicia, nesta tarde, sua preparação para um dos jogos mais importantes da temporada. Na quinta-feira, o Leão encara o Atlético Paranaense em um confronto direto que pode mudar o rumo do time na Série B. Enquanto o Paysandu luta para fugir do rebaixamento, o Remo se vê em um verdadeiro mata-mata valendo pontos cruciais na briga pelo acesso. A diferença entre os dois times é de apenas 3 pontos, embora o Remo não consiga entrar no G4 mesmo com a vitória por conta do número reduzido de vitórias. Uma vitória coloca o time azulino empatado em pontuação com o Furacão. E o torcedor já está fazendo suas contas, por mais que a matemática ainda não esteja ao lado do Remo. Atualmente, o time tem menos vitórias do que seus concorrentes diretos, o que pode ser um problema na hora do desempate. Mas a verdade é que o torcedor não quer saber de números agora. Ele quer ver o time vencer. Quer ver entrega dentro de campo. E contra o Atlético, a expectativa é de estádio cheio, pressão nas arquibancadas e um jogo que promete ser intenso do início ao fim. Do lado do adversário, o Atlético Paranaense vem de uma derrota pesada para o Atlético Goianiense e sequer voltou para o Paraná. O elenco permaneceu em Goiás para treinar e segue direto para Belém. A novidade fica por conta do retorno do lateral Léo Derek, que estava com a seleção brasileira no Mundial Sub-20. Ele deve ser titular, já que o Esquivel, lateral titular da equipe, está fora. Na zaga, o Atlético também tem desfalques e deve apostar em jogadores da base, como o Belez, para completar a defesa. Mesmo com os problemas, o Furacão segue sendo um time extremamente competitivo, ocupando o G4 com méritos e mirando o retorno à elite do futebol brasileiro. No lado azulino, a grande notícia é o retorno de Pedro Rocha. O atacante é peça-chave no esquema do Guto Ferreira e, mesmo com o esforço de Nico nos últimos jogos, é difícil imaginar o Pedro fora do time titular, a não ser por alguma recomendação médica de controle de minutos. O jogo promete ser de alta intensidade, e o Remo precisa de todos os seus melhores em campo. Mas além dos nomes, o que mais tem chamado a atenção é a mudança de postura do Remo desde a chegada de Guto Ferreira. O treinador não chegou prometendo espetáculo, mas sim atitude. E é exatamente isso que o torcedor tem visto em campo. Um time que pressiona a saída de bola, que tenta agredir o adversário desde os primeiros minutos e que já começa a mostrar sinais de evolução, mesmo com pouco tempo de trabalho. A vitória sobre o Operário mostrou um Remo mais ligado, mais disposto e com uma proposta de jogo mais direta. Nada de posse de bola estéril ou toques laterais que não levam a lugar nenhum. O Leão está tentando ser vertical, jogar em direção ao gol, mesmo que ainda falte refino em alguns momentos. E essa mudança de postura passa muito pelas mãos de Guto Ferreira. Não só pela parte tática, mas também pela leitura que ele tem feito das peças que tem à disposição. Jogadores como Jaderson e Caio Vinícius, que antes estavam sendo utilizados de forma equivocada, agora começam a ter funções mais alinhadas com suas características. Jaderson, por exemplo, era praticamente um marcador sob o comando de Antônio Oliveira. Corria atrás da bola, marcava, mas não conseguia exercer sua principal virtude, a chegada ao ataque. Com Guto, ele ganha liberdade para se aproximar do gol, para buscar a área e, principalmente, para ser esse jogador que acelera o jogo quando tem a bola no pé. Já o Caio Vinícius, antes preso entre os zagueiros, agora aparece mais à frente, participando da construção e ajudando na transição ofensiva. É essa leitura simples, mas eficiente, que tem feito o Remo mostrar um outro comportamento dentro de campo. Um time mais participativo, mais coeso, que se aproxima, que triangula e que tenta construir as jogadas com mais gente. O Guto não tem reinventado a roda, mas está colocando cada jogador onde rende mais. E isso, no futebol, já é meio caminho andado. Essa sequência agora é fundamental para o Remo. Depois do Atlético Paranaense, o time tem 2 jogos em casa. Um deles é o clássico contra o Paysandu, que sempre mexe com os ânimos da cidade. Além disso, o Leão ainda enfrenta o Cuiabá fora e recebe a Chapecoense em Belém. Ou seja, dos próximos 5 jogos, 4 são em casa. É a chance de ouro para embalar, somar pontos e entrar de vez na briga pelo acesso. Se conseguir fazer do Baianão e do Mangueirão fortalezas, como o Guto já conseguiu fazer com o Cuiabá na Arena Pantanal, o Remo pode sonhar com algo grande nessa reta final.
Aliás, vale lembrar que o próprio Guto Ferreira teve um ótimo desempenho como mandante no comando do Cuiabá. Mesmo com público reduzido, transformou a arena em um caldeirão e conseguiu resultados expressivos jogando em casa. Foi fora de casa que o time caiu de rendimento, mas dentro do seu território, o desempenho era sólido. Se ele conseguir replicar isso em Belém, com a força da torcida azulina empurrando, a possibilidade de o Remo chegar vivo nas últimas rodadas é real. A tabela ajuda. Entre os 8 jogos finais, 6 são contra adversários diretos na luta pelo G4. Isso significa que cada vitória pode ter um peso dobrado, tirando pontos de quem também briga por uma vaga. O confronto contra o Atlético Paranaense, por exemplo, pode fazer a chance de acesso do Remo, que hoje é de pouco mais de 8%, pular para 20% com uma simples vitória. E se essa sequência embalar, o torcedor pode começar a ver esse número subir rodada após rodada. O que não pode acontecer é repetir o que aconteceu contra o Atlético Goianiense no último jogo em Belém. Aquele Remo apático, que viu o adversário jogar com mais fome e mais intensidade, precisa ficar no passado. A imagem da última atuação em casa foi ruim, e quinta-feira é o momento ideal para apagar aquilo da memória do torcedor. E como dizem por aí, tem jogo que vale mais do que 3 pontos. Esse é um deles. Vale por tudo: classificação, moral, confiança e até mesmo por um reencontro com a própria torcida. A energia do Bainão promete ser intensa, e isso pode fazer a diferença. A famosa força do 12º jogador, que muitos acham clichê, é real. O adversário sente. Ainda mais quando o time da casa mostra desde o início que vai pra cima, que quer o resultado. A torcida vibra com isso, entra no jogo e empurra junto. É esse tipo de ambiente que o Remo precisa criar se quiser realmente transformar o discurso de acesso em realidade. E do outro lado, vale lembrar, o Atlético Paranaense também aposta tudo nesse jogo. Com um elenco experiente e competitivo, o time paranaense vem com foco total para manter-se entre os 4 primeiros. O jogo, portanto, promete ser aberto, com os dois times buscando o gol. E com isso, aumenta a chance de termos uma partida movimentada, com chances para os dois lados. Resta saber quem vai aproveitar melhor. Agora, em termos de movimentação dentro de campo, a diferença do Remo sob o comando de Guto Ferreira também começa a aparecer nos detalhes. Os setores estão mais próximos, o meio-campo mais ativo, e há uma clara tentativa de acelerar o jogo. Os jogadores parecem ter instruções mais claras. Receber, tocar rápido, se apresentar. Nada de segurar demais a bola ou esperar que um jogador resolva tudo sozinho na individualidade. É um jogo mais coletivo, mais organizado, e que pode render frutos nesse momento decisivo. O exemplo disso está na utilização de jogadores como Taxides, que agora parece centralizado, armando o time. Ou o João Pedro, que faz o trabalho sujo, segurando a marcação. A zaga mais protegida, os laterais subindo com mais segurança e os pontas com liberdade para arriscar. Quando cada peça está na função correta, o jogo flui. E o torcedor sente isso em campo. Porque ninguém aguenta mais ver time espaçado, sem aproximação, jogando bola nos extremos e torcendo para alguém resolver. Por isso, quinta-feira é dia de entrega total. Para os dois lados. O Atlético quer se manter no G4 e garantir o retorno à Série A. O Remo quer se agarrar a essa chance de acesso que cresceu nas últimas rodadas. O cenário é claro: se vencer, o Leão cola no pelotão da frente, embala e ganha moral. Se perder, pode ver a distância aumentar e a confiança balançar. Tudo depende do que o time apresentar em campo. E a verdade é que o torcedor não quer mais explicação. Ele quer reação. E é dentro desse contexto que entra a grande responsabilidade dos líderes em campo. Jogadores experientes, que já viveram esse tipo de decisão, precisam aparecer. O Pedro Rocha, por exemplo, além de ser uma referência técnica, tem que assumir também o papel de liderança emocional. Esse tipo de jogo não se ganha só na bola. É preciso equilíbrio, leitura de momento e principalmente cabeça no lugar. Quando a bola não entrar, quando o juiz errar, quando o adversário pressionar, vai ser preciso sangue frio para continuar executando o plano de jogo.
E se tem uma coisa que Guto Ferreira sabe fazer é trabalhar o mental dos seus elencos. Ele é um técnico que cobra, que exige entrega, mas também dá respaldo. O elenco já começa a mostrar que comprou a ideia. Isso fica evidente não só na postura em campo, mas nas entrevistas, nas falas de bastidores, no semblante de um grupo que agora acredita que é possível. A confiança ainda é tímida, mas está ali. E ela precisa crescer rodada a rodada, principalmente porque o calendário é ingrato. Mesmo com a maioria dos próximos jogos sendo em casa, o desgaste físico é inevitável. O time vem de uma maratona pesada, e manter o nível de intensidade é um desafio. Por isso, o banco de reservas precisa aparecer. Jogadores como Nico, Diego Tavares, João Vieira, todos terão papéis decisivos mesmo entrando no segundo tempo. São nessas mexidas que muitas vezes se decide um jogo apertado. Ainda mais contra um adversário qualificado como o Atlético Paranaense, que pode não vir com força máxima, mas tem peças para mudar o jogo no banco. A comissão técnica azulina vai ter que ser estratégica, precisa entender a hora de mudar o ritmo da partida e não pode desperdiçar nenhuma oportunidade de matar o jogo. O que chama atenção nesse novo Remo é que, aos poucos, ele vai se tornando um time mais consciente. Consciente de suas limitações, mas também das suas virtudes. Não é um time que vai dominar o jogo do início ao fim, mas é um time que pode ser competitivo em qualquer cenário. Contra o Operário, por exemplo, soube sofrer sem abrir mão de atacar. E contra o Atlético, a expectativa é de algo parecido. Uma equipe que vai alternar momentos de pressão com momentos de contenção, que vai dosar a intensidade para tentar ser eficaz. E quando se fala de eficácia, é impossível não lembrar do problema das finalizações. Esse ainda é um ponto que precisa ser ajustado com urgência. Criar chances é importante, mas converter essas chances em gols é o que separa quem briga por acesso de quem apenas participa da competição. Além disso, a bola parada tem sido um recurso pouco explorado pelo Remo, e que pode ser determinante em partidas equilibradas. Escanteios, faltas próximas da área, jogadas ensaiadas, tudo isso pode ser um diferencial. E se o time conseguir ser mais letal nesses momentos, pode compensar até mesmo eventuais dificuldades no jogo aberto. Guto Ferreira já mostrou em outras equipes que sabe usar esse tipo de recurso. Agora é a hora de adaptar isso ao elenco azulino e fazer com que cada oportunidade seja aproveitada ao máximo. E um ponto que não pode ser ignorado é o emocional da torcida. O torcedor do Remo é apaixonado, mas também é exigente. E essa exigência aumenta quando vê potencial no time. O momento agora é de apoio, mas a paciência tem limite. Se o time entrar apático, errando passes bobos ou demonstrando falta de vontade, a pressão vem pesada das arquibancadas. E isso pode virar um fator contra. Por isso, a entrega dentro de campo precisa ser irrepreensível. Ninguém exige perfeição, mas é inaceitável ver um jogador caminhando ou se escondendo do jogo. Esse tipo de atitude, contra um adversário do nível do Atlético Paranaense, é sentença de derrota. A boa notícia é que o grupo parece entender a dimensão do momento. O Jaderson falou recentemente sobre a importância de manter a mesma postura que teve fora de casa agora dentro do Baianão. Ele falou de foco, de união, de um grupo fechado com o treinador e com os objetivos. Esse tipo de discurso pode até soar protocolar, mas quando é respaldado por atitude dentro de campo, ganha força. E é exatamente isso que o Remo precisa mostrar, coerência entre o que fala e o que faz. É hora de transformar palavras em ações. E olhando para o adversário, o Atlético Paranaense é um time que aposta muito na imposição física e na velocidade pelos lados. A ausência do lateral titular pode abrir uma brecha por ali, e o Remo tem que saber explorar isso. Pedro Rocha, se estiver em campo, pode ser fundamental nesse tipo de jogada, atacando as costas da defesa adversária. Mas é importante também que o time saiba proteger o setor defensivo, porque o Atlético tem qualidade para machucar em jogadas de velocidade, principalmente quando encontra espaço entre os volantes e os zagueiros. A linha de marcação precisa estar bem ajustada. E o sistema defensivo, que já mostrou evolução recente, precisa continuar subindo de nível. Gostou da informação? Deixe seu like,
compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol paraense amanheceu em clima de euforia e especulação nesta segunda-feira. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, confirmou que pode ser considerado um verdadeiro divisor de águas para o clube do Remo. A equipe azulina terá acreditados mais 3 pontos na tabela da Série C, resultado de uma decisão que ainda não foi completamente explicada, mas que promete movimentar os bastidores do campeonato. A notícia chegou como um raio para os torcedores, que rapidamente passaram a ver o horizonte do acesso com outros olhos, reacendendo a esperança de retornar à Série B após temporadas de sofrimento e instabilidade. Nos corredores do clube, a movimentação é intensa. Jogadores, comissão técnica e diretoria já ensaiam reações que misturam cautela e otimismo. Entre boatos e declarações oficiais contidas, circula a ideia de que os pontos extras seriam fruto de uma revisão de resultados anteriores, possivelmente ligada a irregularidades de adversários, embora a CBF ainda não tenha divulgado o relatório detalhado. O fato é que, na prática, o Remo se vê com mais fôlego para tentar a tão sonhada promoção, e isso mexe com a imaginação de torcedores que não se contentam com menos do que o topo da tabela. Nas redes sociais, o burburinho não para. Hashtags como #Remonab e #Pontinhos que valem ouro começaram a ganhar força entre os fãs mais apaixonados. Entre memes, vídeos de comemoração antecipada e análises táticas de bastidores, o clima é de expectativa e esperança, mas também de cautela. Alguns especialistas alertam que a competição ainda é longa e que o caminho para a Série B continua cheio de obstáculos. Outros, no entanto, não hesitam em imaginar uma arrancada histórica do Leão Azul, transformando essa pontuação extra em um ponto de virada decisivo na campanha. Nos bares, praças e arquibancadas virtuais, a torcida se divide entre euforia e debate. Há quem veja na decisão da CBF uma oportunidade única de ouro, enquanto outros se mantêm céticos, lembrando que o futebol brasileiro é imprevisível e que a matemática da classificação ainda não garante nada. Seja como for, uma coisa é certa, o Remo voltou a ser assunto, e cada lance da equipe agora será observado com atenção redobrada. O burburinho se espalha, as especulações se multiplicam e, para os apaixonados pelo futebol paraense, a sensação é de que algo grande pode estar prestes a acontecer. O que se espera é que, nas próximas semanas, o clube aproveite o impulso, transforme o rumor em resultado e, quem sabe, dê aos seus torcedores a tão aguardada alegria de ver o Leão Azul novamente em uma divisão superior. Até lá, o clima segue eletrizante, e cada jogo será vivido como se cada ponto fosse decisivo, porque, afinal, neste momento, cada ponto vale muito mais do que parece. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.